O jabá ainda existe e continua matando a música brasileira. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso sempre aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Meu amigo e minha amiga, no raio-x de hoje eu vou contar para vocês, vou tentar explicar para vocês por que ainda existe o jabá para a execução de músicas nas rádios, nas TVs e até mesmo em outros tipos de mídia. Antes, você evidentemente faz aqui a sua inscrição no canal, visita a nossa lojinha, tem um monte de produtos bacanas. E no raio-x, que é o nosso espaço aqui para a gente bater um papo, contextualizar certos assuntos, você tem que saber, cara, primeiro que o jabá ele ainda existe. E ele sempre existiu. E ele, na verdade, nunca foi uma exclusividade da indústria fonográfica, como a maioria das pessoas pensa. Assim como a prostituição, as drogas e a corrupção, o jabá nunca vai morrer, infelizmente. Ele só vai se modificar, vai adquirir novas fórmulas, novas fórmulas, novas formas, novos processos, mas ele vai continuar existindo. Para você ter uma ideia, que eu me lembre assim, o fato mais antigo que eu posso relacionar com o jabá era o que acontecia, por exemplo, no século XIX, quando a ópera era o equivalente à música pop mundial. E até mesmo, se a gente for trazer aqui para o nosso universo brasileiro, era o equivalente à música popularesca brasileira, você tá entendendo? O que acontecia naquela época? Você tinha empresários, vamos dizer assim, de vários novos talentos da ópera, né? E eles acabavam se reunindo em determinados eventos, justamente para que eles fossem notados por empresários um pouco mais famosos e mais ricos, mais milionários, que eles fossem adotados por aristocratas, aquela coisa toda. E acontece que esses empresários desses novos talentos, na verdade, eles compravam dezenas de poltronas, de lugares, né, nesses eventos onde aconteciam essas apresentações, e eles distribuíam para as pessoas de graça, né, para elas, desde que elas aplaudissem os seus contratados, os seus protegidos, vamos dizer assim. Isso já era jabá naquela época. Ou seja, as pessoas recebiam esses ingressos de cortesia, sentavam lá e ficavam aplaudindo muito os protegidos dos empresários que tinham fornecido aquelas entradas gratuitamente. Sim, isso já era jabá. E aí, a gente vai lembrar um pouco do que acontecia aqui no Brasil nos anos 50 e nos anos 60, que já havia no rádio, vamos dizer assim, e na televisão. No rádio nos anos 50, a TV mais nos anos 60, juntamente com o rádio também. Já havia uma certa pressão de patrocinadores para que determinados artistas de certas gravadoras assim já tivessem uma maior presença na programação. Mas naquela época era o sucesso nas vendas dos discos que fazia com que o artista fosse para uma programação da rádio, e muitas vezes vice-versa. O fato de ele tocar muito na rádio fazia com que eles vendessem muitos discos. Só que isso era feito de uma maneira espontânea, de uma maneira até mesmo ingênua, vamos dizer assim. Artistas importantes daqueles tempos faziam sucesso nas rádios genuinamente, sem qualquer tipo de compensação financeira. Essa compensação, que a gente passou a chamar de jabá, surgiu mais precisamente no início dos anos 70, quando essa coisa toda virou um tsunami de corrupção, a partir do momento que surgiu um movimento entre os programadores das rádios, principalmente naquele circuito do Rio de Janeiro e São Paulo, para que eles ganhassem, porque na verdade sabe o que acontece? Esses programadores eles ganhavam um salário muito baixo. Então, esses programadores dessas rádios importantes do Rio e de São Paulo, eles fizeram uma espécie de movimento para que eles fossem recompensados pelos sucessos desses artistas, você está entendendo? E aí esse movimento, ele fez com que quem não atendesse a essa reivindicação
era simplesmente limado das programações das rádios, você tá entendendo? E aí o que acontece? Os artistas ficaram desesperados, porque eles de repente passaram a não tocar mais na rádio, e aí as gravadoras desses artistas acabaram cedendo, e aí o jabá se instalou de vez. E virou uma regra do jogo da indústria fonográfica, a partir do início dos anos 70. E isso era, na verdade, nem era um movimento original aqui no Brasil, porque isso era uma coisa que já acontecia nos Estados Unidos e no México, por exemplo. E esse pagamento feito aos programadores das rádios, ele era em espécie, ele era em dinheiro, não tinha recibo. Para você ter uma ideia de como é que funcionava a coisa, os divulgadores das gravadoras, eles pegavam a grana da gravadora e saíam percorrendo as rádios, distribuindo essa grana para os programadores. Só que os divulgadores também ficavam com uma parte dessa grana, você tá entendendo? Porque não tinha recibo, não tinha como você provar nada. E aí começou um esquema de corrupção dentro do mercado fonográfico simplesmente absurdo. A coisa chegou num ponto, cara, que tinha programador, por exemplo, que além de ganhar grana, o cara recebia droga, né, maconha, cocaína, e muitas vezes, quando o programador estava fazendo o seu plantão no final de semana, os divulgadores de rádio levavam prostitutas para os estúdios da rádio para incrementar ainda mais o jabá. Olha que ponto a coisa chegou naquela época. E se a coisa chegou no rádio, certamente ia chegar na TV, como chegou. Chegou na TV também. Assim, existem centenas de relatos de que vários programas de TV daquela época embarcaram nesse esquema do jabá. E a coisa foi tomando uma proporção tamanha dentro da indústria fonográfica, que eu sei também que rolaram muitas situações em que a coisa fugiu do controle dentro do próprio mercado fonográfico. Assim, algumas gravadoras na época chegaram a se desestabilizar financeiramente por causa disso. As porcentagens do jabá eram extraídas das verbas publicitárias para o rádio e para a televisão. E, na verdade, o que acontece é que chegou uma época, bicho, que a grande parte dessa verba publicitária era destinada para pagar esse jabá, esse suborno. E como toda a indústria fonográfica brasileira foi extremamente incompetente para se articular contra esse tipo de coisa, deu no que deu. Foi então que os donos da rádio resolveram abocanhar a sua parte, porque até então essa era um agrado entre gravadoras e programadores das rádios. Quando os donos da rádio começaram a perceber que esse montante de dinheiro estava aumentando cada vez mais, eles resolveram fazer o quê? Eles e os donos das rádios sabiam que eles não iam precisar aumentar o salário dos programadores, porque eles já recebiam por fora. Só que como o montante dessa grana começou a ficar tão alto, os donos da rádio ficaram muito gananciosos. E o que acontece? Eles chegaram para as gravadoras e disseram: olha, agora quem manda na programação da rádio sou eu, o dono. Com isso, passaram a se fechar acordos diretamente entre a gravadora e os donos das rádios. Tudo sob a forma de acordos comerciais disfarçados como se fosse uma relação profissional entre gravadora e rádio. Os papos dos donos da rádio eram o seguinte: olha só, você me dá essa grana e eu vou tocar tal música de tal artista tantas vezes por dia, e a gente vai fazer um monte de promoção, vai fazer especial, você tá entendendo? A coisa toda funcionava como se fosse uma operação de marketing, de estratégia de marketing genuína. E esse esquema ia continuar desse jeito até a metade dos anos 80, cara, quando as gravadoras, grandes ou pequenas, elas passaram a ser adquiridas por mega investidores de Wall Street, das bolsas de valores de Nova York. Aí a coisa mudou, porque esses mega investidores passaram a enxergar as gravadoras como centros de lucros. Ninguém ligava mais para a concepção artística, nada disso. Se antes os presidentes das gravadoras aqui no Brasil, só para dar um exemplo, eles enviavam relatórios anuais para as matrizes multinacionais, com os balancetes, né, aquela coisa toda, aquela coisa bem burocrática. Quando aconteceu a entrada desses mega investidores, cara, esses mega investidores cada vez mais gananciosos por lucros,
esses mega vencedores começaram a exigir prestações de contas mensais. Então a ordem que todo presidente de gravadora recebeu desses mega investidores, que eram os verdadeiros patrões, era que as gravadoras precisavam dar lucro imediatamente. E aí a pressão ficou insuportável. Vou dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, com a Abril Music. Pois é, eles entraram no mercado, eles gastaram uma fortuna para contratar artistas, para montar um cast um repertório de artistas, e eles gastaram muito, mas muito dinheiro mesmo nessas tais verbas de publicidade, que era na verdade o jabá. O que aconteceu? A gravadora quebrou e levou junto uma série de outras gravadoras a ter problemas seríssimos de contabilidade. Com toda essa situação caótica e de gente pagando jabá à torto e à direito de uma maneira completamente desenfreada, sem controle, o que aconteceu, cara? O sucesso de um artista passou a ficar condicionado a todo esse esquema. E isso alimentou a criação de um mercado lotado de gente sem talento, sem espaço para novos talentos que fossem genuínos, um monte de artista pré-fabricado que recebia músicas prontas, entrava no estúdio e soltava aquela merda pré-fabricada que você conhece desde os anos 80, você tá entendendo? Gente que não cantava nada, gente sem personalidade, sem qualquer criatividade, sem qualquer estofo artístico. E é desde essa época que a gente tem a exata noção de que a partir do momento em que o artista ele é fabricado dessa forma, assim, o investimento em publicidade e marketing passa a ser muito mais importante do que a música que ele faz. E se você pensa que a coisa mudou hoje em dia, de jeito nenhum, cara. Rádios e TVs hoje funcionam assim. A música e os programas só importam se os anunciantes continuarem a injetar dinheiro ali em verbas publicitárias. Caso contrário, esses anunciantes retiram a grana e a música, o programa é tirado do ar sem qualquer remorso. Ou seja, se você não tem boa audiência, você está perdido. E vou falar uma coisa, todo mundo hoje paga jabá. Todo mundo. Sim, é claro que você sabe que as gravadoras morreram, vamos dizer assim, não foi só por causa disso. As gravadoras morreram por causa da mudança de tecnologia, pela falta de artistas genuinamente prontos, né, logo de cara, e evidentemente por toda a recessão mundial e brasileira e mundial que existe hoje. Isso é evidente. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. Agora, mesmo assim, nos dias de hoje, o jabá ele continua se espalhando. Vou te dar um exemplo clássico disso. Gente paga para grandes portais de notícias, jornais, rádio e televisão, gente paga para que os seus artistas sejam muito bem falados nessas exposições de mídias. Então, você vê um monte de artista medíocre sendo elogiado em jornais, em TVs, nas rádios, em grandes portais de comunicação. Tem até um portal de comunicação muito famoso, cara, que todo dia tem uma notícia de uma artista brasileira que está tentando montar sua carreira internacional e não consegue, você está entendendo? Todo dia tem lá uma notinha, uma coisa boba, claro, plantada pela assessoria de imprensa dessa artista, evidentemente. Você pode escolher o nome, meu amigo, jabá, suborno, campanha promocional, verba publicitária, você pode escolher o nome.
Hoje a gente tem grandes escritórios pegando artistas sem nenhuma qualidade. Basta a pessoa ser meio bonitinha, você tá entendendo? Você empurra para esse pseudo-artista uma meia dúzia de canções já prontinhas, né? Feitas por quilo, como se fosse uma fabriquinha. E depois você coloca dinheiro em cima para poder bombar isso em tudo quanto é lugar. TV, rádio, internet, onde você imaginar. E você sabe o que é o pior? O artista sabe disso. Antigamente, quem fazia esse pagamento era o empresário do artista, você está entendendo? Hoje não, hoje você tem grandes escritórios com departamentos, grandes escritórios que eu digo, grandes escritórios de agenciamento de artistas, que tem departamentos especialmente criados para fazer esse tipo de ponte, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Ou seja, o caminho hoje ele é diferente, mas continua sendo jabá. E o artista sabe disso. Claro que ele não vai admitir isso em público, nem se ele estiver sob a mira de uma espingarda. Mas você pode ter certeza, ele sabe. Então, meu amigo e minha amiga, toda vez que você ouvir aí, nós vamos fazer uma promoção com um artista, tal, não sei o que, blá blá blá, pode ter certeza que é jabaculê e dos fortes. Tudo o que importa hoje para esse meio é o resultado comercial e promocional. Você quer saber de uma coisa? O Brasil inteiro virou um imenso jabá. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu espero que você tenha entendido um pouco como é que funciona essa coisa do jabá, por que ele sempre existiu, existe e vai existir num país tão corrupto quanto o nosso. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu comentário, visitar a nossa lojinha. E na semana que vem eu volto com mais um vídeo aqui pra gente debater e discutir assuntos bem interessantes, tá bom? Um abração e até a próxima.